Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre! Estamos aqui hoje nos estúdios da Boa Vontade TV. Já vou começar te apresentando. Mariane Cecília, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus. Luísa Beck, assessora infanto-juvenil da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Pela internet, Nicolas de Paiva, pregador ecumênico da Religião Divina em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E você que está nos acompanhando, sim, vai participar, contar seu nome, a sua cidade, é só mandar um WhatsApp pra gente. DDD 11 99831 8195. Aliás, esse é o DDD do rádio, né? Na TV é o que está no vídeo, isso, ó. DDD 11 99801 1242. Agora sim, 99801 1242, DDD 11 é o WhatsApp da sua participação aqui no programa O Assunto é Jesus. Você viu que hoje o programa está bem jovem, jovem de ideal, jovens de várias idades aqui unidos, porque é o tema sobre o qual a gente vai conversar com você nesta edição. Afinal, os jovens, aliás, especialmente na mídia, são muitas vezes retratados como fonte de preocupação, né, de receio. Então fala-se muito sobre os dados da juventude sem emprego, da geração que nem estuda, nem trabalha. Mas na religião divina, os jovens são colocados numa outra perspectiva, pelo seu protagonismo, pelo seu papel na construção de um futuro melhor. Como transformar isso em uma realidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades? Esse é o tema do programa de hoje. Você é o nosso convidado a participar e você que está nos acompanhando agora, só por estar assistindo, ouvindo o programa O Assunto é Jesus, já está demonstrando a sua disposição no bem, no amor, na solidariedade, no Cristo de Deus. E por isso o nosso convite é para que você abra sua Bíblia Sagrada, vamos juntos estudar a Palavra do Cristo. Hoje no programa O Assunto é Jesus, nós recorremos ao Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. Na passagem, Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E o nosso convite, Mariane, para além da pessoa abrir a Bíblia Sagrada, é que ela ilumine o seu coração também com esse olhar especial que a religião divina nos convida a ter sobre o texto sagrado. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós estudamos sempre os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Palavras do Cristo que se encontram no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E é com o nosso coração pleno desse amor que nós vamos juntos a estudar essa belíssima passagem. Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E narra o evangelista Mateus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nos templos, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então, o Divino Mestre se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavras do Cristo no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38. E quando nós olhamos para a mensagem, Luísa, que o Cristo trouxe àquelas multidões,
impossível a gente não fazer uma analogia com os dias atuais, porque apesar de passado tanto tempo, as multidões continuam aflitas e exaustas muitas vezes, né? Como que você vê e quais seus destaques a respeito dessa passagem? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Exatamente, Daniel. Eu ia me atentar mesmo a esse versículo 36 que você citou, onde a gente vê, como você disse, uma realidade muito presente ainda na humanidade, que são momentos desafiadores, momentos de lutas, de sofrimentos, mas tanto aqui quanto atualmente também o Cristo, mesmo em momentos difíceis, ele vê um solo fértil para pregar os ensinamentos divinos, trazer a toda a humanidade ensinamentos de bondade, de respeito, de caridade, de otimismo também e de boa vontade. E trazendo agora para a vida do jovem, né, quando a gente pensa no desenvolvimento humano, em algumas teorias do desenvolvimento, dentro da psicologia também, a juventude é vista muito como um momento de crise, porque o ser humano está entre o seu eu infantil, né, o seu eu da criança, e o seu eu adulto. Então, na religião divina, a gente não desconsidera esses momentos difíceis que o jovem passa e enfrenta, né? A gente até antes do programa trazia que, segundo algumas pesquisas, após a pandemia, o nível de diagnósticos dentro de saúde mental em jovens, na juventude, é muito mais presente, né? Então a gente não desconsidera esses grandes sofrimentos que nós jovens passamos durante toda a existência, principalmente na juventude também. Mas na religião divina a gente é visto também além disso. Nós somos vistos como protagonistas de um mundo melhor, como atuantes dentro da seara da boa vontade de Deus, não só como espectadores, mas sim, como o irmão Paiva sempre nos ensina, né, o líder da juventude ecumênica da boa vontade de Deus, pegando a vassoura mesmo, fazendo, atuando e enxergando o mundo muito melhor do que aquele que a gente vive, e nós sendo também protagonistas desse mundo melhor. E é uma alegria para nós, como jovens ecumênicos da boa vontade de Deus, os espaços que o irmão Paiva abre. Então nós temos o Fórum dos Soldadinhos de Deus, o Fórum da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, porque as crianças ali no Fórum dos Soldadinhos de Deus e nós jovens no Fórum da Juventude, temos esse espaço aberto de levar os ensinamentos de Jesus através da doutrina da religião divina. De fato. E isso até explica essa metáfora que a Luísa trouxe há pouco, né? Do dar a vassoura, né? Então, o irmão Paiva, ele costuma contar essa história, né? Quando, por exemplo, tem uma ação da religião divina aberta, se aproximou uma pessoa nova, tá chegando lá, né? Não conhece ninguém, aí a gente tem, né, naturalmente, né, aquela dificuldade, todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas que tem essa timidez, né? Um pouco dessa dificuldade de se enturmar, né? De falar, nossa, então assim, dá a vassoura, quer dizer, o que tem para ser feito? Dá, porque as ações da religião divina, como as ações da Legião da Boa Vontade, são ações solidárias de fazer o bem. Todo mundo quer sentir útil, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer fazer alguma coisa, porque o que não dá é a gente se acomodar e se conformar com esse estado de coisas que o mundo vive. Mas não fica na vassoura, como a Mariane bem ressaltou, né? São espaços de liderança, de voz. Bom, vocês são exemplos disso, né? Estão aqui falando também, em rede aberta, como jovens, né? A respeito desses temas que são tão desafiadores. E realmente também a gente parte para a prática. Então eu me recordo agora que todo mês, no terceiro domingo de cada mês, a gente tem a oportunidade de fazer parte da visita do DAI, Departamento de Assistência Espiritual da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, onde a gente leva esse conforto espiritual, leva o alimento material também através de doações, mostrando essa prática mesmo, em ação, o que nós vamos fazer aqui na Terra. De fato. E falar sobre essa ação, irmão Nicolas, é interessante porque no versículo 38, o Cristo de Deus, ele traz uma mensagem de esperança, né? Porque a seara é grande e a seara continua grande. Às vezes parece a gente cada vez maior, né? Tantos são os problemas que a humanidade vive. Mas o Cristo de Deus não deixa jamais que essa seara permaneça desamparada, não é, Nicolas? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Exatamente. O Cristo, ele não deixa que a seara ela fique vazia. Ele nos dá o alerta e avisa que existe bastante trabalho, graças a Deus, que no sentido de muitas oportunidades, muitas frentes que nós podemos ter a iniciativa, o protagonismo, inclusive jovem, como a própria Luísa estava lembrando, e que a Mariana também trouxe, no sentido da própria religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que dá essas oportunidades. O irmão Paiva sempre abrindo esses espaços
que estão até nas sagradas diretrizes espirituais da religião do terceiro milênio, espaços para os jovens se colocarem como protagonistas, para trazerem soluções, lapidarem os seus talentos, se colocarem ali na frente do trabalho necessário para a seara que ela precisa. E o interessante é isso também, que eu gostaria de destacar, na parte dos talentos, daquilo que o jovem pode oferecer. Porque muitas vezes a gente, até mesmo adultos, não sabemos muito bem o que podemos fazer, né? Ou o que é que nós podemos contribuir, qual é o talento que nós podemos trazer, ou o que podemos fazer ali no trabalho, na seara que ela pede. E por isso é importante a imagem daquele que está à frente da seara, no sentido o pastor, o pregador ecumênico, aquele que está ali direcionando todos para a ação, para o trabalho, como o exemplo do irmão Paiva, que é o líder do movimento jovem. Quantas pessoas ele observou, talentos que às vezes até a própria pessoa nem sequer observava. E ele já direcionou, já colocou a própria comunicação, como você muito bem lembrou, irmão Daniel. O irmão Paiva, quantos jovens ele formou, quantas pessoas ele colocou na comunicação que nem mesmo pensavam em fazer parte, ou pensavam que tinham esse talento, mas ele via, ele observava ali aquele diamante que precisava ser, aquele diamante que precisaria ser lapidado, ser colocado na comunicação, para agora brilhar, para agora trazer ali e estar nesse trabalho, nessa seara. Então, é importante, até no momento em que nós rogarmos ao Senhor, fazemos o pedido a Deus para que novos trabalhadores apareçam, tenhamos a visão também do que é que eles podem contribuir, porque é aparecer à porta, mas muitas vezes o que nós estamos entregando não é o talento que a pessoa tem, não é aquilo que ela vai conseguir contribuir. E aí estamos colocando ela para a derrota. E pelo contrário, temos que colocá-la para a vitória. Então, é observar e direcionar ela naquilo que ela pode também contribuir. De fato, Nicolas. E acho interessante ressaltar também que a gente está falando aqui com você, amiga telespectadora, amigo telespectador, sobre trabalho, mas não é sobre emprego, tá? É sobre um sentido amplo de trabalho, né? Então, por exemplo, qual é o trabalho dentro de uma família? Poxa, a gente se manter unido, cuidarmos uns dos outros, nos preocuparmos, às vezes, com aqueles parentes que estão mais distantes, mais isolados, compartilharmos as tarefas de casa. Dentro de um grupo de amigos, por exemplo, qual é o trabalho? É o cuidado uns com os outros, a gente se preocupar ali, né, com o que está acontecendo na vida de cada um. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, mas não quer se abrir. Então, pense sobre trabalho nesse amplo sentido que Jesus nos traz. Porque aqui quando ele fala sobre essa seara grande, com muito trabalho por ser feito, ele não está falando aqui somente sobre agricultura, sobre pastoreio, mas ele está falando sobre as nossas vidas, sobre a seara dos corações, sobre o trabalho que devemos fazer uns com os outros, pelos outros. Dentro do nosso tema, a gente está dialogando aqui sobre como que a gente pode fazer para que os jovens trabalhem cada vez mais, se engajem na construção de um mundo melhor. Eu gostaria agora de ressaltar um destaque literário desse livro A Esperança Não Morre Nunca, um sucesso do escritor Paiva Neto, em que ele nos traz muitas mensagens de paz, de amor, de fraternidade, inspiradas em Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. E aqui na página 116, ele nos traz palavra de bom ânimo. A despeito de toda a luta, muita vez encarniçada neste mundo, confiemos no futuro. Pavimentemos os caminhos das novas gerações, depositando nossa esperança na humanidade, teimosa em sobreviver a certos loucos e gananciosos que, em todos os tempos, influenciaram o destino dos povos. Façamos nossas as palavras do profeta Samuel em seu primeiro livro, capítulo 7, versículo 12, no Antigo Testamento. E aqui, as palavras do profeta Samuel, abre aspas, até aqui nos trouxe Deus. Fechar aspas e conclui Paiva Neto. E completemos sua palavra de bom ânimo. O Pai Celestial certamente nos levará muito mais adiante, pelas seguras sendas de sua luminosa proteção. Aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. E assim conclui esse destaque o escritor Paiva Neto nessa
palavra de bom ânimo que ele nos traz aqui em seu livro A Esperança Não Morre Nunca. Eu destaco aqui, Nicolas, quando o presidente pregador da religião divina nos traz essa palavra de incentivo mesmo, de esperança. O Pai Celestial certamente nos levará muito mais adiante. Porque muitas vezes as pessoas olham para as novas gerações, os jovens, nossa, desde cedo hoje, tão conectados às redes sociais e ao mesmo tempo que tão avançados, mas enfrentando tantos dilemas por causa disso. Você fala dos Estados Unidos, país que infelizmente é conhecido também por vários episódios tristes envolvendo jovens, né? E aqui ele nos convida a olhar para o mundo com bom ânimo, com esperança. Queria ouvir aí os seus comentários a respeito dessa mensagem que ele nos traz. Sim, nós vemos aqui nas palavras do irmão Paiva, inclusive em conexão até com a passagem que hoje estamos estudando, que vocês estavam trazendo no começo do programa, ali os destaques do versículo 36, a gente vê esse compadecimento do Cristo a todos aqueles que ele encontrava, que ele encontra ainda hoje. O irmão Paiva, aqui neste livro A Esperança Não Morre Nunca, ele nos apresenta Jesus nesse sentido, de um ser que compadece, que está sempre nos dando bom ânimo, sempre nos mostrando o caminho que deve ser seguido e adiante, inclusive, pela bênção de Deus, através dessas bênçãos que o Pai Celestial nos oferece e nos entrega. Então, quando nós buscamos no Cristo direcionamento para a nossa vida, a iluminação para o caminho que devemos seguir, ou aquilo que devemos fazer, ou até mesmo as escolhas que devemos tomar, Jesus sempre vai nos dar esse norte, ele é o nosso norte, inclusive. Jesus sempre vai nos dar uma palavra de bom ânimo, sempre vai nos mostrar o caminho que nós devemos prosseguir. E até gostaria de colocar aqui, trazer um destaque dentro dessa página, que é muito interessante, para o irmão Paiva. Ele coloca o seguinte: pavimentemos os caminhos das novas gerações, depositando nossa esperança na humanidade, teimosa em sobreviver a certos loucos e gananciosos que em todos os tempos influenciaram o destino dos povos. O destaque é depositar a esperança na humanidade. Quando nós, assim, pavimentamos o caminho, quando nós trabalhamos para pavimentar o caminho para as novas gerações, as futuras gerações, é também esse passo de dar esperança a elas, dar esse poder a elas para terem o protagonismo que tanto nós estamos falando aqui. De fato. Agora, como fazer isso? Como ter essa confiança e dar esse poder às novas gerações? A gente continua a falar sobre isso, quero muito ouvir a opinião de vocês aqui também. Nós temos refletido na edição de hoje a respeito de como nós podemos engajar os jovens, fazer com que eles possam trabalhar também pela construção de um futuro melhor para todos nós. Por isso estamos com vários jovens participando do programa aqui hoje, o assunto é Jesus, como você também que é nosso convidado, não importa a sua idade, viu? Porque a juventude para nós é manter o ideal no bem, como nos ensina o presidente pregador da religião do terceiro milênio, o irmão Paiva Neto. Então você pode participar também do nosso programa, é muito simples. É só mandar uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp da Boa Vontade TV. Conte pra gente o seu nome, a cidade de onde você está falando, e a gente vai ter muito prazer aqui em trazer essa participação. O nosso WhatsApp aparece aí na sua tela, DDD 11 99801 1242. DDD 11 99801 1242. Tem gente que é muito ousada, não somente manda a sua mensagem de texto ou de voz, mas vídeo também. É o que nós iremos acompanhar agora. Deus está presente. Meu nome é Camila Emerick Figueiredo e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o papel dos jovens para a construção de um mundo melhor é sempre respeitar os de melhor idade, ensinar coisas boas para as crianças porque elas nos consideram como um exemplo, cuidar do meio ambiente, praticar o novo mandamento de Jesus, que é o amai-vos como Ele nos amou. Só fazendo isso, a gente já consegue desarmar os corações. Viva Jesus em nossos corações para sempre!
Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigado a Camila Emerick, de Belo Horizonte, Minas Gerais, da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus. E ela destacava esse brado que o irmão Paiva nos convida a trazer na nossa vida. Me recordo, inclusive, que nós destacávamos na hora anterior, né, com o Nicolas de Paiva participando conosco pela internet, quando o líder da juventude fala sobre a gente pavimentar, né, os caminhos para as novas gerações. Então, gostaria de ouvir de vocês aqui, já que a gente fala sobre isso, qual o papel do jovem para desarmar os corações? Realmente é um papel muito grande, a gente também tem uma responsabilidade muito grande dessa mudança para melhor do mundo, né? Como o Daniel bem falou, a Camila também, que a gente ouviu, trouxe, que é desarmar os corações por uma cultura de boa vontade e paz nascida em Jesus. Então, o irmão Paiva nos convoca a enxergarmos preconceitos, desigualdades que ainda infelizmente permeiam o mundo e conseguirmos a partir disso encontrar a melhora para esses desafios que a humanidade ainda enfrenta a partir de uma cultura que não é de ódio, que não é de violência, pelo contrário, é uma cultura de boa vontade e paz, sempre inspirados nos ensinamentos do Divino Mestre. Pois é. Jesus deu vários exemplos, né, durante toda a sua primeira vinda visível aqui na Terra. Um dos exemplos também foi quando ele, na passagem, a mulher adúltera, né, que ele não deixa que aquela mulher seja apedrejada, tirando ali, desarmando os corações daquelas pessoas que queriam fazer aquilo com aquela mulher. Então Jesus sempre, em toda a sua primeira vinda visível, traz esses exemplos de como nós podemos desarmar os corações. De fato, essa passagem muito conhecida, né? Mas é dela que vem aquela famosa frase que alguns até acreditam que é um ditado popular e não é, né? Quando Jesus fala que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os homens não atiraram as suas pedras, pelo contrário, foram um a um, deixando a pedra cair pelo chão, porque reconheciam que eles mesmos estavam cheios de erro. Então, quem eram eles para poder estabelecer um julgamento tão pesado, tão perverso sobre aquela mulher? E essa reflexão fica para nós também, não é mesmo, irmão Nicolas? Quando a gente fala sobre construir um mundo melhor, isso passa também por a gente conseguir desarmar essas estruturas do ódio, né? São gerações e gerações pelo mundo em que a violência é um ciclo sem fim, porque as pessoas querem sempre se vingar, as pessoas nunca estão satisfeitas e isso não conduz a gente à paz, pelo contrário, né? Será que as novas gerações vão nos trazer essa atitude de dar o primeiro passo e abrir mão das suas pedras? É uma ótima pergunta, refletirmos sobre essa questão e observar também a responsabilidade dos que antecedem as novas gerações. De fato. Nesse sentido de aliar as duas coisas, como estamos conversando, até mesmo a questão de pavimentar o caminho para as novas gerações. E essa vivência, essa compreensão, aqueles que já entenderam como transpor, né, como viver o ensinamento de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, têm a responsabilidade de auxiliar para que as novas gerações, para que elas não tenham os seus corações armados, para que elas possam estar, assim, na seara do bem para desarmar os corações, como estamos discutindo aqui. Até nesse sentido do trabalho que estávamos falando no começo do programa, não só o trabalho contratual, né, de empresa ou mesmo manual ali, mas também o trabalho espiritual, porque isso é um trabalho espiritual a ser feito nos corações, nas mentes, quebrar as barreiras mentais para não buscarem a destruição, buscarem a união, para procurarem viver o amor, sentir o amor de Deus, e não procurarem manifestar o ódio, manifestar a raiva, de modo a destruir o outro, de modo a destruir o próximo. Temos que trabalhar pelo contrário, para que o amor esteja sempre presente nas nossas ações, nas nossas atitudes. Não o amor conivente, isto é, que aceita o erro, mas que corrige de forma misericordiosa, corrige de forma certeira, corrige de forma firme, para que assim os caminhos para as novas gerações possam estar aí formados de modo a que elas não se encontrem num estado espiritual, numa condição espiritual, que fiquem, como foi trazido no início do programa,
uma condição de nem estudar, nem trabalhar, mas que possam ver, sim, uma luz no seu caminho, possam ver em Jesus esse norte para seguirem e não ficarem ao léu, não ficarem dispersas, mas sim direcionadas através do compadecimento de Jesus por elas, oferecendo novas oportunidades, oferecendo novos caminhos, oferecendo um rumo, um direcionamento que dê vida a elas, que dê propósito, que dê esse sentimento de pertencimento, de que fazem parte dessa força militante da juventude. E aí a gente coloca a juventude ecumênica da boa vontade de Deus, que promove isso nos jovens, né? Promove esse protagonismo. De fato, você ressaltava, Nicolas, a importância de nós cultivarmos o amor, mas desse jeito profundo que a religião divina nos ensina a ver. Inclusive, abrimos o programa com o tratado do espiritualmente revolucionário, o mandamento novo de Jesus, né? E não de um jeito conivente, porque não basta a gente ter aquela boa intenção, né? É preciso, isso para nós é um valor muito importante, ter boa vontade, né? Quer dizer, ter empenho em fazer as coisas de um jeito diferente. É inclusive o convite que o irmão Paiva nos traz aqui, dentro do livro que também estudamos hoje, A Esperança Não Morre Nunca. Eu gostaria de logo mais ouvir seus comentários, Mariane, os da Luísa e do Nicolas também, quando ele escreve: fazer certo. Eu estou aqui na página 243, tá bom? Para você que tem o livro em mãos. Página 243. Tenho ensinado aos jovens da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e é sempre importante repetir que a questão é querer fazer, mas fazer certo, o bem naturalmente, porque para fazer o mal já existe muita gente. O saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, Alziro Zarur, certa vez ressaltou, abre aspas, a mocidade legionária é um celeiro inesgotável de valores. Fechar aspas, essa é a reflexão fazer certo que o irmão Paiva nos traz. E aqui, Mariane, eu queria ouvir aí as suas impressões, porque ele faz questão de grafar com destaque, né? Quer dizer, de escrever com uma letra especial. Querer fazer, mas fazer certo. Fazer sempre certo, né? Para o bem, como o irmão Paiva aqui nos destaca. E eu me recordo muito dessa questão de fazer certo, quando Jesus confia a nós talentos para que nós possamos multiplicar a todas as pessoas. Então, cabe a nós essa responsabilidade de preparar os caminhos para as novas gerações, principalmente também através dos nossos exemplos. Então, ter aquela sintonia tríplice com Jesus, o bom pensamento, a boa palavra e a boa ação. E através da multiplicação desses talentos, preparar e fazer com que as novas gerações também preparem outras gerações. Falar sobre os talentos é interessante, né? Porque a gente logo se recorda da parábola dos talentos que Jesus nos conta, daqueles homens que tinham recebido quantidades diferentes de talentos, né? E o talento representava um valor bem considerável, né? Não era uma moedinha, né? Era um valor mesmo de respeito. E um daqueles homens, ele enterra os seus valores, os seus talentos, por medo. Enquanto Jesus exalta nessa parábola o exemplo daqueles outros que foram capazes de multiplicar, né? Quer dizer, que se colocaram de certa forma em risco, não o risco de quem não tem responsabilidade, mas que não ficaram paralisados pelo medo, que não ficaram amedrontados. Luísa, às vezes os jovens demoram, até pela fase que estão, para perceber que eles também têm talentos, mas todos nós temos. Exatamente. O Cristo exalta, né, como você falou, Daniel, e na religião divina também a gente tem milhares de oportunidades para os jovens utilizarem os seus talentos a serviço do bem, a serviço de Jesus. E a gente está falando sobre trabalho aqui no nosso programa de hoje, na Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, fica até o convite para quem está nos acompanhando. Nós temos várias frentes de atuação onde o jovem pode fazer parte e colocar a mão na massa mesmo dentro das ações do movimento jovem de boa vontade. Porque alguém estava pensando assim, nossa, mas eu não falo bem que nem a Luísa, a Mariane, né? Eu posso fazer parte da juventude mesmo assim. Isso mesmo, eu vou apresentar algumas frentes de trabalho que a gente tem aqui, a Mariane faz parte, eu faço parte também, você também pode fazer parte. A gente tem a frente de arte e cultura legionária, onde a gente propaga arte com espiritualidade ecumênica, como aprendemos na religião do terceiro milênio. A gente também tem a frente de acolhimento, para que a gente possa aprender com o Cristo de Deus
como acolher cada vez mais todos que chegam à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Temos também a frente de engajamento e mobilização, um trabalho para a gente se engajar ainda mais nas ações da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus e muitas outras. São vários espaços de trabalho onde você, jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus, de todas as idades, pode fazer parte. Aí já fica o nosso contato, que é a página oficial da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus no Instagram, que é o @geraçãoj.dejesus. Lá você vai ter todas as informações de como acontecem as nossas atividades aí na sua cidade. Luiz, agora se eu não sou assim, exatamente dessa geração, eu não tenho perfil no Instagram, né? Mas eu quero, por exemplo, que o meu filho ou um parente meu participe, ele é jovem e tal. Quais são os outros meios para que eu possa saber mais sobre o que a juventude faz e também aproximar minha família desse ideal? A gente tem o portal da Religião Divina, que é o religiãodedeus.org, e se você colocar religiãodedeus.org/endereços, você já vai saber onde fica a Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima de você e vai conseguir conhecer a gente presencialmente, que é ainda melhor, né? Com certeza. Nicolas, a Luísa destacava aqui várias frentes, né, vários formatos de atuação bem diferentes, e é interessante que nos remete à passagem, porque Jesus fala: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu retomei aqui a leitura da passagem que estamos estudando hoje, está no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Fiz aqui a leitura dos versículos 37 e 38. Porque às vezes, Nicolas, a gente está diante dessa seara enorme, né? Tantos desafios, tantos problemas para resolver na humanidade, mas às vezes não é nem só na humanidade, né? É na nossa família, é no nosso bairro, na nossa vizinhança, né? E a gente fica guardando esses trabalhadores, né? E o que está nas entrelinhas do que o Cristo de Deus nos traz aqui é que nós somos esses trabalhadores, né? Mesmo a gente tendo limitações e erros, Jesus conta conosco. É verdade. E interessante a gente refletir nessa questão da própria família, porque até enquanto vocês estavam comentando, eu fiquei pensando aqui como é que pode, né? A gente pode trazer esses talentos até diante da nossa família, porque todo mundo passa por um desafio. Como estamos falando aqui, vai além do aspecto do trabalho contratual, material, tem também esse lado do trabalho espiritual. Então, muitas vezes, a gente tem algum parente que está numa situação muito difícil, digamos, emocionalmente, está ali passando por um desafio espiritual mesmo, de depressão emocional, ali dele está afetado, e a gente quer ajudar, porque nós amamos aquela pessoa. E está aí um trabalho a ser feito, algo a ser feito. E nós não precisamos esperar alguém à parte vir para ajudar. Nós mesmos podemos fazer isso. E aí é pensar e observar o seu próprio talento. Se o seu talento, digamos assim, é desenhar, por que não fazer uma obra de arte para aquela pessoa? Que possa mostrar algo feliz para ela, possa exaltar a felicidade nela. Esse que é o interessante da arte, da pintura, você transpor uma emoção, um sentimento em tela, para que a pessoa possa ver e sentir o mesmo que você está sentindo. Você pode ali mostrar o seu amor para ela. A sua arte, o seu talento é cantar, por exemplo, como da Mariane Cecília, faça uma letra, né? Crie ali uma música, uma melodia, cante para aquela pessoa, tente trazê-la para esse sentimento de felicidade, de amor. Se o talento não é no campo da arte, mas é o olhar cuidadoso, é você estar disposto a cuidar da pessoa, a ajudá-la nos mínimos detalhes. Faça isso, ajude ela nesses detalhes, que muitas vezes, e é até interessante isso, a gente não percebe, mas muitas pessoas, principalmente as mães, são campeãs nisso, né, e também até os pais, de perceber nos detalhes aquilo que os filhos precisam ou que algum parente precisa. E aí ali ajuda naquele momento. A pessoa está perdida procurando, digamos assim, a chave do carro para poder ir trabalhar. A mãe ou o pai ou mesmo o companheiro ou a companheira já sabe, já percebe esse detalhe, já está com a chave em mão entregando. Você aqui a chave que você estava procurando, ou seja, esse é o ponto do cuidado, de você estar atento ao que a outra pessoa precisa. Então isso também é um talento a ser manifestado, isso também é uma forma de amar, de mostrar o amor de Deus nesse momento que a pessoa precisa, que a pessoa que você conhece está ali precisando. Muito legal esse exemplo, Nicolas, porque de fato
Às vezes a gente pensa que tem que ser uma coisa extraordinária, né? Para você se mostrar como uma pessoa que está ali aplicando os ensinamentos de Jesus. Mas você, quando conhece alguém, né, não fala nada, só tá aqui a chave, ou em São Paulo a gente diria também o bilhete único, né, o cartão do transporte, tá aqui o que você precisa, tá tudo bem, né, mesmo em silêncio e do seu jeito mais tímido, você mostrou cuidado e preocupação. Convido agora todos vocês a, junto comigo, bradar a saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus! Em nossos corações para sempre.